Bom, agora a segunda fala do professor de Filosofia Militante, Vitor Marques, da Universidade Federal da ABC, vai apresentar o fragmento das máquinas e o comunismo luxuriante totalmente automatizado. Vou passar o microfone. Boa noite, pessoal. Uma saudação aos resistentes. Obrigado aí, a galera que ficou até agora para debater com a gente. Eu até, de forma adiantada, peço desculpa, porque eu acho que essa é uma relativa baixa performance hoje. Primeiro, estou privado de sono, muito cansado. E segundo, talvez mais importante, sempre que eu vou fazer uma apresentação em outro estado, eu deixo para preparar a apresentação na hora do voo, só que São Paulo e Rio é muito curto o voo. Para preparar muita coisa não. Então, nesse curto tempo, na verdade, eu gostaria até de lidar com os problemas políticos contemporâneos. Eu não sei se eu listei alguns, eu não sei se eu vou ter tempo de chegar neles. Se não tiver, simplesmente vou limando. Tá? Mas, a princípio, meu objetivo aqui é falar um pouco do Marx, falar um pouco dos problemas, das apostas comunistas do século XIX, as aventuras e desventuras do movimento operário no século XX e aí, se der tempo, se não der tempo, o problema de realinhamento contemporâneo. Mas esse título eu até nem imaginava que fosse um título. Quando o Gabriel perguntou, do que você vai falar? Não, acho que eu vou falar disso e disso. E aí... não era o título. Não era o título, era o que eu iria falar. Acho que é um título um pouco sexy também. Se eu tivesse tentado... Mas era meio preguiçoso, né? Ele só lista duas coisas. Mas, acho que isso é interessante, né? Praticamente virou um meme recente, se vocês puderem olhar no Google, colocar, vai sair muita coisa, né? Sobre comunismo, fully automated luxury communism, que eu costumo chamar como comunismo luxuriante plenamente automatizado, mas tem também traduções alternativas. Acho que a mais comum que está vigorando no Brasil é comunismo de luxo totalmente automatizado, porque é bom em alguns sentidos, ruim em outros. E aparece mais ou menos no mesmo momento que discussões sobre aceleracionismo, sobre aceleracionismo de esquerda e de direita estão se colocando também. Então, para começar a falar disso, eu quero me remeter ao Manifesto Aceleracionista. Não o do Nick Cernicek, mas o primeiro, o do Marx, né, o Manifesto Comunista. Porque o Manifesto Comunista é um texto profundamente aceleracionista. Tá? Na verdade, parece que o Marx está até um pouco encantado com o desenvolvimento, o progresso capitalista. Logo no começo ele vai dizer, olha, a burguesia foi a primeira que colocou à prova as capacidades, o que a atividade humana é capaz de fazer. E com isso ela constituiu maravilhas, são maiores que as maravilhas da antiguidade, maior que as maravilhas do Egito, que os aquedutos romanos. Grande elogio da libertação dos poderes criativos que a época burguesa produziu. Certo? E isso já no Manifesto Comunista, aí daí aquela frase que o Edmilson já tinha nos colocado no começo, justamente na sequência dessa coisa das maravilhas, que a burguesia não pode existir, talvez, até considerando o próprio desenvolvimento da teoria do Marx, seria melhor trocar a burguesia como modo de produção capitalista, algo do tipo. O modo de produção capitalista não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Da razão pela qual, então, tudo que é sólido parece estar se desmanchando no ar, então você tem uma agitação constante, como você muda as relações técnicas, você muda as relações sociais, isso promove agitação e insegurança. Então todo mundo, ninguém está garantido, né? Todo mundo sente que o chão está um pouco deslizando embaixo dos próprios pés. E uma das razões pela qual isso acontece, vai dizer o Marx, e já é a conexão que o Marx está vendo nesse momento, embora seja historicamente questionável se ela estava... Isso é muito comum no Marx, né? Às vezes ele está falando de uma coisa como se estivesse acontecendo na época dele, que só vai acontecer um pouco depois. Então tem uma discussão sobre os historiadores da técnica, se a relação entre ciência, tecnologia e indústria já estava plenamente em atuação no momento da primeira Revolução Industrial. O Marx está apostando que sim, porque ele conecta essas maravilhas do modo burguês ao fato de que a ciência baconiana triunfou. Né? Então você tem a subjugação das forças da natureza, né? A aplicação da ciência, da indústria, da
aplicação da ciência, da química, a indústria e a agricultura, o desenvolvimento das máquinas. Esse era uma promessa que estava presente no início da modernidade filosófica com Bacon, né? O Bacon vai dizer, nós temos que produzir um novo modo de conhecimento, que seja uma ciência operativa, que pode promover melhorias de produtividade, melhorias na vida material das pessoas. Nós temos que conectar pensamento científico até a universidade com a produção, com a empresa. O Bacon faz toda uma defesa política de que isso deveria acontecer, porque ele acha que isso não estava acontecendo. Mas, de fato, com o desenvolvimento do capitalismo, ciência, técnica e produção vão se entrelaçar. E daí você produz essas maravilhas, esses constantes revolucionar dos instrumentos técnicos. Tá? E, além disso, para o Marx tem a grande vantagem que a indústria moderna produz também um proletariado moderno. De modo que esse é um tema também perene, que vai estar desde quando Marx se torna comunista até o fim da sua vida, essa ideia de que o movimento contraditório do capitalismo está colocando as condições da sua própria superação. Então, nós temos o desenvolvimento da burguesia moderna. E o que é interessante, então, do proletariado, de modo que você deve... cobra-se uma espécie de filiação histórica, não só dos próprios proletários, mas até de membros de outras classes, como membros da burguesia esclarecida, intelectuais burgueses, né, para a luta proletária, que o proletariado carrega o futuro nas suas mãos. Essa é a argumentação do Marx. Por que nós temos que todo mundo cerrar fileiras com o proletariado? Essa é a classe do futuro. A burguesia, embora tenha sido uma das classes mais revolucionárias do mundo, ela deixou, de alguma forma, um processo revolucionário pela metade. E quem vai continuar essa obra é agora o proletariado, que carrega no futuro carrega nas suas mãos o futuro. Enquanto outras classes, os artesãos, os pequenos proprietários, por exemplo, mesmo quando eles são anticapitalistas, eles são anticapitalistas pelas razões erradas, são anticapitalistas de maneira reacionária, eles querem fazer voltar para trás a roda da história. Então Marx está colocando, né, contrapondo o proletariado, que está orientado ao futuro, carrega o futuro nas suas mãos, com outras classes que estão resistindo ao capitalismo, querendo voltar à roda da história. Essas são as classes reacionárias. E o interessante também é que esse próprio proletariado chega à maturidade enquanto classe utilizando os instrumentos e as técnicas desenvolvidas pelo progresso capitalista burguês. Então, no processo de composição de classe, vai dizer o Marx, é fundamental o trem e o telégrafo, porque isso vai unificar lutas que, a princípio, podem ser lutas particulares, isoladas. Então, utilizando o avanço dos meios de comunicação, que foi impulsionada para acelerar a rotatividade do capital, digamos assim, né, o fluxo da circulação, usando esses instrumentos, o proletariado vai se compor enquanto classe e assim vai conseguir conquistar o poder político. Esse é o texto mais aceleracionista do Marx, no Manifesto Comunista, que acaba bem com a vitória inevitável do proletariado. Agora tem um segundo texto, que é o segundo texto mais aceleracionista do Marx, mas esse ele nunca publicou, então a gente não tem certeza se ele concordava exatamente com o que ele estava dizendo ali. Né? Pode ser que especulações selvagens, no momento de maior ânimo, que não conseguiria aguentar uma crítica mais pesada ou mais sofisticada, o próprio Marx submetia todos os seus textos antes da publicação. Mas esse é um texto que se mostrou bastante influente no momento, ganhou grande influência entre os vários tipos de grupos autonomistas na década de 60, 70, sobretudo a autonomia operária italiana, mas também autonomistas franceses e ingleses, e voltou agora com força também entre os aceleracionistas de esquerda e os comunistas luxuriantes, totalmente automatizados, como o pessoal do Novara Mídia. Eu estou falando, evidentemente, do Fragmento das Máquinas, que é um texto do Marx no seu modo totalmente profético, né? Full prophetic mode. E ele começa citando o Babbage, que é uma coisa interessante, que o Babbage é aquele cara que produziu o primeiro computador analógico, né? Fez o desenho do computador, não conseguiu construir o computador, mas depois construiu-se, de acordo com o desenho dele, funcionava mesmo. Né? Então, o Babbage poderia ter antecipado em um século a revolução computacional. E o Marx estava atento ao que ele estava falando sobre as máquinas. Nesse fragmento, o Marx faz uma teoria
da grande indústria indica suas tendências. Qual é a tendência principal? É que a tendência imanente necessária do capitalismo, na sua fase industrial, é a redução, a máxima negação do trabalho necessário, né, e o aumento da força produtiva do trabalho. Esse tipo de reflexão o Marx vai apresentar depois, quando ele está discutindo mais-valia relativa, no primeiro volume do Capital. Ele está falando. Então, o Capital, por várias razões, tem a tendência de estar empurrado a aumentar a força produtiva do trabalho, capacidade produtiva do trabalho, e a maneira como ele faz isso é transformando o trabalho em maquinaria, essa expressão que Marx usa no fragmento, né? Ou nas formulações mais tarde do Capital, poderia dizer a conversão do trabalho vivo em trabalho morto, que implica, no que já foi falado aqui outras vezes, na substituição do trabalho vivo por trabalho morto, aumenta a composição orgânica do capital. Vai dizer o Marx que o resultado dessa tendência é dar à produção cada vez mais um caráter científico. Ou seja, a produção fica menos uma produção artesanal, dependente do trabalho direto teleológico, e cada vez mais vai depender de um sistema automático de maquinaria, que tendencialmente, né, expulsando o trabalho vivo desse processo produtivo, o trabalho vai ter cada vez mais um papel de supervisionar, ver se está dando tudo certo, dar uma olhada nas máquinas, como elas estão funcionando. A tendência que o processo histórico que ele está tentando traçar é, bom, primeiro você tem um artesão que controla todo o processo produtivo, depois você tem a repartição desse trabalho em partes, via divisão social do trabalho no interior da fábrica, retirando o significado das operações particulares e mecanizando essas operações que vão ficando cada vez com menos significado, né? Essa é a passagem de uma substituição real do trabalho para uma substituição formal, ou seja, à medida que o capitalismo vai se apoderando do trabalho, ele vai também transformando o processo do trabalho. É uma coisa que o tipo de dominações do trabalho anteriores não tentavam fazer. Então, ele tem essa tendência de transformar o processo produtivo, mecanizando e colocando cada vez mais ciência, né, nesse processo. O resultado é a formação de um sistema automático de maquinaria. No limite é a automação total, a automação plena. E a produção de luz apagada, porque já não vai ter mais nenhum operário trabalhando lá naquele momento, talvez consertando a máquina, vendo depois, mas você pode fazer um galpão fabril agora sem luz nenhuma, porque os robôs não precisam de luz para produzir. Bom, o Marx considera que esse processo de transformação do trabalho tem seus aspectos positivos e negativos. Os aspectos negativos é que ele desqualifica o trabalho, deskill, né? Tira o caráter habilidoso do trabalho, o artesão que dominava todo o seu processo de trabalho, vai poder agora ser substituído por alguém capaz de fazer uma operação muito mais simples, o que permite, então, dar aquela universalidade do trabalho abstrato. Retira o sentido do trabalho, torna o trabalho um negócio parcial, mecânico, a capacidade de trabalhar é desvalorizada, o ser humano vira um apêndice da máquina, o ser humano agora tem que seguir o ritmo da máquina. Então, os ritmos da vivência, da sociedade, vão acabar sendo subsumidos ao ritmo fabril. E você tem a degradação do indivíduo a um mero operário. A consequência de tudo isso é que, na verdade, um diagnóstico interessante do Marx, né? A maquinaria mais desenvolvida força o trabalhador a trabalhar mais do que o selvagem. O jeito que não é da modernidade, com as suas ferramentinhas simples, acaba trabalhando menos do que um trabalhador que tem um trabalho muito mais produtivo. E então, portanto, é perfeitamente compreensível, justificável que os trabalhadores tenham ficado putos com as máquinas e do lado tentar destruir as máquinas. Isso é justificável, mas não é razoável, não é racional. De modo que a intervenção do Marx no movimento operário é sempre no sentido que nós temos que não destruir os instrumentos de trabalho, mas destruir as relações de produção. Ou seja, inserir cada vez mais uma consideração estratégica no interior do movimento operário, para sair de uma posição de resistência ao avanço do capitalismo para uma posição de passar por dentro do capitalismo e sair do outro lado. Ou seja, agora a luta não é tanto para impedir a colonização do capitalismo da vida,
mas ganhar um pouco de tempo livre via redução da jornada de trabalho. Bom, da mesma forma que esse processo tem aspectos negativos, ele também tem aspectos positivos, né? Ele transforma o processo de produção em um processo científico, e geralmente o Marx usa ciência num sentido positivo. Ele nunca está falando de ciência como algo ruim, algo que não deve ser feito. Resulta numa acumulação da ciência social, e é interessante como nesse momento Marx vai usar essas formulações como intelecto geral, cérebro social, inteligência coletiva, inteligência social. Beleza. Então, vai submeter as forças da natureza à inteligência social e, mais importante, vai reduzir o trabalho necessário, o trabalho humano, ao mínimo. Tá? O que isso vai resultar, vai ser, aqui eu cito Marx, isso beneficiará o trabalho emancipado e é condição para a sua emancipação. Então, nós estamos justamente lidando com aquela tensão e com a dualidade. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento da maquinaria faz o pobre coitado, do operário, trabalhar mais do que o selvagem, é o desenvolvimento dessa maquinaria que vai, eventualmente, estrategicamente, beneficiar o trabalhador e é condição necessária para a sua emancipação. E aqui nós temos esse paradoxo, né? Tudo bem, o capital só emprega a máquina na medida em que faz o trabalhador trabalhar mais tempo para ele. Tá? Então, as condições de emprego da máquina, as condições que estão estabelecidas pela via da mais-valia relativa. Tá? E aí você tem essa coisa da contradição em processo. Ou seja, à mesma medida que, ao mesmo tempo que o capital está tentando reduzir ao mínimo esse tempo de trabalho, ele se mede a partir do tempo de trabalho. A produção é regulada pelo tempo de trabalho. Ora, a tendência a reduzir ao mínimo esse tempo de trabalho é também, portanto, a tendência de causar o que a gente já tinha falado aqui de uma espécie de crise de medida. Vai levar o Marx a concluir que o capital trabalha para a sua própria dissolução. Sem querer, ele trabalha nesse sentido. De forma que, no limite, a produção deixa de depender do tempo de trabalho, efetivamente, imediatamente colocado na produção, e depende mais do nível geral da ciência e do progresso da técnica. Bom, esse é o momento em que o roubo do tempo de trabalho, remetendo aqui a Tati, né, vira uma base miserável para a regulação da produção. O que vai fazer, vai dizer o Marx, explodir pelos ares esse tipo de coisa. E acho que ela de fato explode em alguns momentos. Né? Ela explode de maneira muito fantástica e fabulosa na primeira metade do século XX. Tá? Então esse é o momento em que a gente tem tanto a crise de 29 quanto a instabilidade resultada na Primeira Guerra Mundial antes, né? O que desorganiza o sistema inteiro, permite a ascensão do nazifascismo, gera uma guerra mundial que tem proporções tão devastadoras que a solução, ao final dessa guerra, é produzir uma espécie de decodificação parcial do capitalismo. Quer dizer, recodificação parcial do capitalismo. A Tati estava falando do Deleuze, né, como decodificação e desterritorialização. E o que vai acontecer efetivamente no pós-guerra é uma tentativa de reterritorializar, em alguma medida, o capitalismo, seja constituindo pactos sociais regulados por uma comunidade nacional, né, ou colocando coisas como a estabilidade, a estabilização da relação salarial, negociação coletiva, né, barganha coletiva, conciliação de classe em algum sentido. Uma tentativa de organizar em termos mais nacionais, ou colocar um esteio, limites ao processo de acumulação do capitalismo. Ao contrário do que se fala, vou tentar fazer essa história em 2 minutos, né? Ao contrário do que se fala, essa tentativa de dar um aspecto social ao capitalismo não domestica a classe trabalhadora. Pelo contrário, ao longo do tempo, ela aumenta a militância da classe trabalhadora. De modo que no final da década de 60, começa uma onda de greves selvagens, de militância no chão de fábrica, que desestabiliza todo esse consenso anterior. A década de 70 inteira, começando ali pelos eventos clássicos de maio de 68, vai ser uma década de crise, de enfrentamento, tanto dentro da fábrica como nas ruas. Ou seja, a social-democracia não domesticou a classe trabalhadora, talvez até fosse o que ela gostaria de ter feito, né? Mas involuntariamente também produziu um ascenso da militância operária que
explodiu pelos ares o próprio consenso social liberal do pós-guerra. O que permitiu também a emergência dessas formas de teorização autonomistas que retomavam a crítica ao trabalho e a recusa do trabalho como centro do projeto comunista. Porque isso é o que o Marx está argumentando no Fragmento das Máquinas. Comunismo é tempo livre. E o desenvolvimento do capitalismo, em especial o desenvolvimento maquinário, liberta os seres humanos do trabalho e permite o autodesenvolvimento do indivíduo social. Deixa eu pegar uma frase aqui que ele fala isso. Você tem tempo disponível para todos e tempo livre para atividades mais elevadas. De modo que, vai dizer o Marx, também o desenvolvimento do capital é condição necessária para a recriação da sociedade, uma sociedade que pode ser agora uma sociedade pós-trabalho, a partir do desenvolvimento das suas políticas. O problema é o seguinte, só tenho como deixar isso com uma forma de problema, a gente pode tentar discutir depois. O que acontece quando você expulsa o trabalho vivo do espaço produtivo? O que no limite o processo de automação vai produzir? Primeiro, ele produz uma decomposição da forma como a classe trabalhadora tinha se organizado no século anterior em torno à identidade operária, à vida da fábrica, à comunidade operária. Essa era a maneira como culturalmente a classe trabalhadora travou as suas batalhas. E o processo de automação, na medida em que expulsa o trabalho vivo da fábrica, desfaz as condições materiais dessa identidade cultural. Isso coloca um problema político e uma crise intensa nos partidos assim chamados, auto-intitulados, partidos operários, partidos dos trabalhadores. A outra coisa é que ela muda a composição do trabalho. Ela aumenta, por um lado, o exército industrial de reserva, que vai resultar na estagnação dos ganhos salariais e no aumento da precariedade do trabalho, mas, por outro lado, também vai criar novas formas de trabalho que estão diretamente ligadas a questões cognitivas, desenvolvimento da cultura, da ciência. Essa nova composição de classe, eu acho que a gente teria que pensar nela com um pouco de carinho, porque se em determinado momento e o símbolo da União Soviética, depois da Revolução de 17, expressava isso, uma aliança entre operários, fabris de um lado e camponeses do outro, com os dois símbolos do trabalho, o martelo e a foice. Esse tipo de aliança me parece estar hoje despido, desprovido das suas bases materiais no mundo do trabalho. Tanto tem pouco operário no sentido tradicional do chão de fábrica, como praticamente não tem camponês também. Tem uma população urbana que vive do trabalho, mas não vive do trabalho na sua forma fabril. Sabe? Uma boa parte dela é totalmente precarizada, vive de improvisos gerais, pequenos empregos, bicos, atividades ilegais ou semi-legais e todo tipo de coisa nas periferias das grandes cidades, e você tem uma classe trabalhadora mais ligada a tarefas de natureza cognitiva, relacionada à ciência, às artes, à cultura, aos ensinos e tal. De modo que, provocativamente, eu gostaria de terminar a apresentação sugerindo que talvez nós tenhamos que substituir a aliança camponesa operária por uma aliança hipster proletária.